Está começando o programa BT Online com Cláudia Carmo, aqui no Brazilian Times. Olá, brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil e por todo o mundo. Eu, Cláudia Carmo, estou aqui mais uma vez com vocês no BT Online, gente. E hoje eu vou conversar com a doutora Maria Eugênia Carvalho. Ela vai falar sobre um assunto, gente, que é muito interessante, tanto para as mulheres quanto para os homens. Que a gente sabe que hoje em dia a gente quer muito cuidar da gente, né? Da nossa beleza estética, do nosso corpo. E a gente sabe que existem várias dúvidas das pessoas, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, hoje, eu vou bater um papo aqui com a doutora Maria Eugênia Carvalho, que ela é especialista em dermatologia estética avançada. Ela é daqui de São Paulo, mas ela atende pessoas do mundo inteiro. Então, vamos lá, doutora Maria Eugênia. Tudo Oi, bem? prazer estar aqui, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Então, eu sou a doutora Maria Seja Eugênia, bem-vinda. eu trabalho nessa área de estética, principalmente estética facial, corporal e faço também tratamentos capilares. Então, a gente já engloba vários tratamentos aqui na clínica. Isso mesmo. E doutora Maria Eugênia, quais os tratamentos que são mais procurados hoje, depois dessa pandemia, que você tem mais procura aí na sua clínica? Então, as pessoas, acho que na pandemia, elas voltaram mais a observar a aparência, então a procura por procedimentos, tanto faciais, corporais, aumentou muito, né? E com o Covid, a gente teve aí esse aumento de um sintoma, que é a queda capilar, por causa da infecção, que a gente sabe que o Covid, ele inflama o folículo e propicia a queda acelerada. Então, a gente também aumentou muito essa demanda dos procedimentos capilares. Então, a gente está fazendo bastante essa área, tanto capilar quanto o rejuvenescimento mesmo, para melhorar a autoestima dos pacientes que nos procuram. Uhum. Em questão dessa, o que tal as pessoas estão falando hoje em dia da queda de cabelo. Eu tive queda de cabelo e meu cabelo parece que enfraqueceu muito depois que eu tive Covid. Inclusive, há umas semanas atrás, a Ivete Sangalo também reclamou de queda de cabelo, né? Por causa do Covid, pós-Covid. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais agora, né? Que a gente vai conversar sobre outros tratamentos que você faz também. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse tratamento específico, sobre esse caso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão tendo esse problema. Sim, então, a queda capilar, ela tem inúmeras causas, né? Então, a gente tem que inicialmente avaliar o paciente, porque cada paciente pode ser de uma causa diferente, né? Ver se o problema de onde está vindo. Pode ser por uma anemia, pode ser por uma disfunção hormonal, pode ser por estresse, pode ser por alguma infecção, né? Que pode ter influenciado ali aquela queda capilar. Então, a partir disso, da conversa inicial do paciente, eu determino o tratamento para ele. Aqui na clínica a gente tem o tratamento de MMP capilar, que é a microinfusão de medicações diretamente no couro cabeludo. Então, as agulhinhas elas vão injetar diretamente no folículo a medicação, então favorecendo então aquele efeito mais intenso do resultado que a gente quer. Associado a isso, a gente faz sempre uma LED terapia, que é um capacete de LED profissional, que a gente sabe que a queda capilar, o folículo, ele está inflamado. E além disso, a vascularização, os vasos que levam sangue, né, para aquela região do cabelo, eles estão em menos quantidade. Então, a gente precisa acelerar, né, aumentar a vascularização daquela região para nutrir mesmo o cabelo, para ele ficar bonito e não cair por falta de nutrição. Então, a LED terapia ela ajuda muito a aumentar os vasos naquela região. Então, isso favorece o resultado. A gente tem também o PRP, que é uma tecnologia que a gente consegue retirar o sangue do paciente, separar através de uma centrífuga o plasma do sangue das células sanguíneas, e esse plasma a gente usa para aplicar no couro cabeludo. A gente sabe que ele é rico em fator de crescimento, rico em vitaminas, células regeneradoras. Então, são vários tratamentos que a gente faz aqui na clínica de acordo com
a evolução do paciente determina a quantidade de sessões, né, e o tempo de tratamento. Mas eu tenho 100% de satisfação dos meus pacientes com esses tratamentos. E normalmente a gente determina tanto tempo, mas eles querem continuar porque cresce muito cabelo. Ah, então ele cresce mais forte o cabelo. Quanto ao cabelo que já tá danificado, aí não tem jeito, né? Aí, tipo, aquele dali vai ter que ir crescendo Então, para ele poder melhorar, né? a gente consegue fortalecer os que já estão, né? A gente fortalece o cabelo que tá fraco, né? A gente consegue engrossar aquele fio e fortalece os que vão nascer. Então, a gente tem um aumento de volume global, né? Do cabelo. Então, aumenta muito tanto na mulher quanto no homem, de acordo com a queixa, né? Se for associado à genética, tem outro tratamento, outras medicações. Mas a resposta é satisfatória. O quanto antes a gente começa, mais volume a gente recupera. Porque eu até falo para meus pacientes que tempo é cabelo. Quanto mais tempo a gente espera, tem gente que espera o quê? 10 anos para continuar um tratamento, para começar um tratamento. Então a gente tem uma menor resposta por esse tempo ter sido tão longo. Né? Agora, se uma pessoa, eu tive queda há 1 ano, 2 anos, quero começar a cuidar. Aí a gente consegue recuperar mais volume, né, por ter sido um tempo menor. Porque o folículo ali que ele tá dormindo, se ele não for estimulado, ele morre. Então, naquele Olha. lugar que ele estava e morreu, não nasce mais cabelo. Aí é só com transplante capilar. Por isso que a gente não pode deixar de estimular esse folículo quando a gente está tendo essa queda, para não perder realmente, né, aquela área de cabelo. Entendi. Então, quanto antes a gente procurar esse tratamento, melhor, né? A Isso, pessoa e não quiser ficar procurar esse tentando se tratamento, vai ter um automedicar, resultado melhor. porque muita gente começa a ter queda, queda intensa, né? Porque a gente fala de queda capilar, mas a gente é normal do ciclo do cabelo cair, né? A gente tá sempre renovando os fios, mas o normal é até 100, 150 fios por dia. Mais que isso que a gente começa a investigar alguma coisa que esteja acelerando essa queda. Então, o cabelo cair é normal porque a gente está renovando os fios, mas cair muito não é normal. Então, quando a pessoa começa a perceber essa queda exacerbada e não procura e tenta se medicar com qualquer produto da farmácia, acaba dificultando, né? Porque não vai tratar e ela acaba investindo um dinheiro em um produto que não é barato, né? Essas vitaminas capilares não são baratas. Sim. E não é um tratamento correto, porque os produtos prontos a gente sabe que a concentração é muito pequena e não é suficiente para tratar queda capilar. Então, não é um tratamento indicado para ninguém. Por isso que é indicado sempre procurar um profissional, que a gente passa os manipulados com dose alta e já trata o problema sem muita demora. Olha, tá aí, gente, uma coisa que eu não sabia, eu tenho certeza que as pessoas também não sabem e que é bom para a gente ter um alerta, né? E agora já tem esse problema de queda capilar, já ir procurar um profissional, um dermatologista de preferência, né? Porque às vezes a gente vai no cabeleireiro, aí o cabeleireiro dá uma dica disso, dá uma dica daquilo, ai, usa tal shampoo, ai, faz isso, ai, faz aquilo, e você vai fazendo e não tem resultado. Muito pelo contrário, o cabelo vai tendo mais problemas, aí fica mais difícil ainda de recuperar, né? Enfim. Isso, Aí então, certo é procurar realmente um profissional, um dermatologista, para poder fazer esse tratamento, saber a o causa do diagnóstico problema e fazer também. esse tratamento. Sim, aham. E doutora, agora, a gente sabe que as mulheres, né, elas querem ficar bonitas, enfim. Aí agora eu quero que você fale sobre os tratamentos que falam, como se diz, rejuvenescimento facial, né? Que dizem por aí. Que Rejuvenescimento, falam, né? Que na isso. verdade é isso, né? Quais os Sim. principais que tem hoje em dia, assim, que você faz mais aí na sua clínica? E também que não deixa aquela cara, né? Tipo assim, que a gente vê várias mulheres com o rosto igual, né? Né? Esses dias mesmo, eu li uma matéria na internet de uma cantora, agora eu não me lembro o nome dela, gente.
Rosana, se não me engano, uma cantora, ela já é uma cantora meio das antigas. Ela apareceu toda diferente, assim, no programa do Luciano Huck, você viu? Acho que foi no programa do Luciano Huck mesmo. Não Aí as vi. pessoas falaram, nossa, mas ela tá irreconhecível, tudo. E eu não sei, Ah, eu acho que então. ela deve ter pelo menos uns 60 anos de idade, ou mais, talvez. Então, o Então, que você me é, fala desse tipo de tratamento? Como você faz e o que você aconselha para as mulheres e até para os homens mesmo, né? Que querem, de repente, rejuvenescer, enfim. Então, eu prezo muito pelo resultado natural, pelo rejuvenescimento natural. Então, eu sempre aconselho os meus pacientes para a gente fazer os procedimentos por etapas, né? Quando necessário, e não ficar fazendo muita coisa, querendo transformar o rosto. Então, eu sempre avalio os meus pacientes na clínica e a gente faz um planejamento de tratamento de acordo com as queixas do momento dele e as coisas que eu acho que precisam ali ser tratadas para a gente prevenir, né? Uma flacidez, uma queda facial, formação das rugas, do bigode chinês. Então, eu tento sempre estipular que a gente precisa prevenir antes, melhor do que tratar, né? Do que o tratamento, ele é sempre mais caro e a gente tem menos resultado com o tratamento do que a prevenção. Quando a gente previne, a gente gasta menos e tem um resultado melhor, porque a gente preveniu antes, né? Então eu sempre recomendo da gente estar estimulando o colágeno pelo menos uma vez por ano, né? Que é importante, porque a partir dos 30 anos, tanto a gente tem uma diminuição da produção, a gente tem também uma degradação de colágeno. Então, as nossas células, elas diminuem em quantidade. Então, a gente tem uma diminuição de células produtoras de colágeno. Então, isso tudo influencia na nossa flacidez, na nossa qualidade de pele, né? Que a gente sabe que isso mexe muito com a autoestima, tanto da mulher quanto do homem, porque a gente muda realmente. As mulheres, principalmente, porque a gente tem muitas alterações hormonais e os hormônios, eles influenciam muito na pele, na qualidade de pele, na qualidade do colágeno. Então, a mulher, a gente até brinca, fala, depois dos 30, do ano pro outro, eu envelheci 5 anos, porque a gente realmente percebe que faz muita diferença, né? A idade e os hormônios influenciam muito na nossa pele. Então, eu trato de acordo com a queixa do paciente, a gente faz um planejamento e traça aí o melhor para aquele paciente. Não é nada de regra de bolo, não é nada de padrão para todo mundo, né? Tem que ser de acordo Sim. com a necessidade mesmo. Então, eu sempre prezo para a gente manter as características do paciente, só que melhorado, né? Então, eu falo sempre Sim. do embelezamento facial, para a gente realçar realmente aqueles traços. Às vezes a gente não percebe, o paciente não percebe, mas em avaliação eu percebo que para ter uma harmonia, né, uma proporção melhor facial, a gente precisa realçar, por exemplo, o queixo, realçar, por exemplo, a boca. Então, são detalhes que fazem muita diferença no resultado final. Uhum. E o que você usa, por exemplo? Os tratamentos que você usa, por exemplo, para o bigode chinês, para a boca, enfim. É porque eu sei que é específico de cada pessoa, conforme a avaliação que Então, você fizer. o bigode chinês, na verdade, eu sempre falo que a gente não pode diretamente a primeira opção preencher o bigode chinês, porque o bigode chinês ele é formado pela falta de estruturação lateral, né? Porque a gente vai perdendo esse ossinho lateral com o envelhecimento, porque a gente vai tendo uma reabsorção óssea, né, do envelhecimento normal. Então isso aqui tende a ficar cada vez mais fino esse osso, além da perda muscular, né, da flacidez muscular do rosto, deslocamento de gordura. Então a gente tem todas essas transformações que mudam o rosto. E o bigode chinês ele é formado pela perda de estruturação lateral associado com a flacidez da pele. Então ele vai formando aquele pezinho aqui, né? Então o tratamento do bigode chinês é sempre reestruturar a lateral do rosto e não preencher diretamente o sulco. Então eu sempre estruturo a lateral antes, estimulo o colágeno para a gente tentar esse lifting, né, facial. E se mesmo assim ainda ficou fundinho, aí eu preencho um pouquinho para a gente melhorar essa profundidade. A boca é a mesma coisa. A boca a gente vai perdendo a estruturação da boca com os anos.
Então a gente precisa devolver essa estruturação por conta do envelhecimento mesmo. Não para mudar, não para volumizar, para ficar bocão. É só para a gente recuperar o que a gente perdeu mesmo com os anos. Porque é normal a gente ficar com a boca cada vez mais fina com o envelhecimento, porque a boca ela vai invertendo, ela vai entrando e ficando cada vez mais funda, mais fina e funda, né? O queixo ele vai subindo também, o nariz ele vai entrando, então a gente vai tendo essa absorção, reabsorção óssea e o nosso rosto vai mudando muito. O olho vai ficando cada vez mais fundo, o nariz, a ponta dele cai, né? A boca afina, o queixo sobe. Então aí, o rosto vai ficando cada vez mais sem contorno, então o rosto ele junta com o pescoço. Então todas essas alterações a gente tem que trabalhar para reverter, né? Para não mudar muito o rosto, não perder muita estruturação e para deixar a pessoa com a autoestima elevada, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu amo tudo isso. Inclusive, eu gosto muito do seu trabalho. Já sou sua paciente. Quero fazer outros tratamentos com você. E até a partir disso que me despertou a curiosidade, mostrar também para as pessoas, trazer você aqui no BT Online, para mostrar para as pessoas, para falar para elas, porque eu tenho muitas amigas também que falam assim: eu tenho medo de fazer alguma coisa no meu rosto, né? E mudar. Sim. Enfim, causar uma mudança radical, enfim, eu ficar transformando, enfim, Muita gente tem medo esquisito, mesmo. entendeu? Não, E assim, sim, e com eu achei certeza. legal, até te convidei para estar aqui para poder você esclarecer essas dúvidas, para elas perderem esse medo, né? Sim, claro. Gente, a gente tem que ficar bonita mesmo, a gente tem que ter a nossa autoestima, sabe, alta mesmo. A gente tem que trabalhar com isso. E a gente sabe que a gente se cuidando é uma forma da gente trabalhar essa nossa autoestima e ficar bem. Porque a Sim, gente sabe, né? Mulher gosta de ficar bem, né? Mulher gosta de ficar bonita para ela mesma, né? Não é nem para as outras sim, pessoas, com é para ela certeza. mesma, que ela se sente bem. Isso é O importante, melhor né? investimento, na verdade, é em nós mesmos, né? Na autoestima, porque você olha no espelho, se sente bem, então todas as esferas da sua vida começam a dar certo porque você tá bem consigo mesmo, né? Sim. E assim, eu não gosto dessas transformações, então eu prezo sempre mesmo pela naturalidade. Então eu vou sempre aos pouquinhos, o paciente fala, eu não quero volume, a gente começa um pouco volume, né? E eu gosto também de associar os tratamentos, eu não coloco muito volume no rosto. Em vez de colocar muito ácido hialurônico, que é o preenchedor, eu associo com fios para a gente ter um resultado mais natural, entendeu? Para a gente ter essa realocação das estruturas no lugar, sem muito volume, né? Então eu sempre associo os tratamentos para a gente ter um resultado mais natural. A gente tem ultrassom microfocado, que a gente consegue um lift não cirúrgico. Então a gente Então, preza e para essa sempre parte aqui da melhor papada, quem resultado. tem a papadinha aqui, pescoço, essa área, o que que tem de tratamento assim? Então, a papada, na verdade, ela existe por alguns motivos. A gente tem que avaliar por qual motivo seria a cada paciente. Então, pode ser por flacidez de pele, que é normal, né? Com o decorrer da idade, a gente ter esse acúmulo de pele aqui. Ou por gordura, que é quando a gente percebe, né, aquele aumento de volume mesmo. Ou por falta de estruturação de terço inferior, que é quando aquela pessoa não tem mandíbula e não tem queixo, porque isso acaba influenciando na formação da papada. Porque a papada, ela por falta de estruturação, acaba concentrando pele, né, e gordura aqui. Quando a gente estrutura queixo e mandíbula, a gente sobe a pele. A gente sobe a pele da papada e melhora esse contorno. Então, muitas vezes, a gente não precisa mexer na papada, a gente precisa estruturar o rosto, que é fazer a mandíbula e o queixo. Isso já resolve alguns casos quando a pessoa não tem queixo e não tem contorno, né? Quando for gordura, tem a lipoenzimática, né? Que é aquelas enzimas que a gente aplica, né? Com um efeito super tranquilo, natural, vida normal do paciente. Então, a gente faz por sessões de acordo com a quantidade de gordura daquela região, né? E se for flacidez, a gente precisa estimular colágeno, ou com os bioestimuladores injetáveis, ou com tecnologias, que eu gosto muito do ultrassom microfocado. A gente tem o Liftera aqui, que é um ultrassom microfocado de última geração, sem dor. E os resultados, com uma sessão, a gente já fica satisfeito.
né? Então, Muito legal. a quantidade de tratamentos, né, é imensa. Região de Uhum. pescoço, a Olha que mesma coisa também. Eu gosto de muito estimular colágeno. Agora, se eu tiver com excesso de pele, eu já gosto de fazer os fios de tração para a gente conseguir, né, reposicionar a pele no lugar e deixar ela firminha. entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. E no caso de melasma, o que que você tem para melasma? Porque assim, a gente sabe que muitas mulheres têm melasma. Eu tenho problema de melasma, então eu tenho que usar protetor no meu rosto, principalmente 24 horas por dia. Eu não posso ficar exposta ao sol sem protetor, nada, porque qualquer exposição no sol, minha pele já começa a manchar. E assim, a gente sabe que melasma, o problema de melasma não tem cura, né? Ou não sei se já tem, enfim. Qual o tratamento que você tem para melasma? Então, melasma é uma patologia multifatorial, ou seja, ela tem vários motivos, né? Então, não é totalmente definido a causa, mas tem grande influência genética também, mas tem também influência hormonal. Então, pode ser mulheres principalmente, né? Mulher que, por exemplo, durante a gravidez começa a aparecer manchas e aí depois descobre que é melasma. Então, assim, as causas não são totalmente definidas, mas a gente sabe o que, que a gente pode prevenir para aparecer, né? Que é aumento de calor na região, né? Não é só o sol, então é calor até de fogão, de secador de cabelo, tudo isso influencia. E muita gente acha que cobrindo o rosto quando vai para a praia pegar sol já tá bom, mas não. É o sol, a exposição do corpo já ativa a formação de manchas no rosto também. Então, melasma é muito complicado o tratamento porque precisa de muita disciplina do paciente, né? Então, não Uhum. adianta a gente fazer um tratamento super clareador na clínica, a primeira exposição solar ou de calor sem proteção, o paciente já mancha tudo de novo, entendeu? Então, aqui a gente sempre faz protocolos, né, de clareamento, que eu gosto bastante, mas é muito importante o paciente ter disciplina para manter esses cuidados em casa para não voltar as manchinhas, né? Sim. A gente sabe também que são alguns antioxidantes via oral também contribuem para diminuir, né, essa pigmentação da pele, mas os cuidados com clareadores eu instruo todos os dias à noite e protetor solar com cor de dia. É, inclusive, não é só no rosto, né? Eu, por exemplo, eu tenho ativação do melasma aqui também no colo, só em uma parte aqui, né? Então, tem que Então, cuidar de tudo, né? Não adianta, porque cada um é de uma forma diferente, desenvolve, acho que de uma forma diferente no corpo, né? sim, melasma principalmente são nas áreas fotoexpostas, que são as áreas expostas ao sol, né? Então é Uhum. importante usar protetor solar no corpo também. Ai, bacana, bacana. Agora vamos mudar e vamos falar de corpo, que eu sei que o verão tá chegando. Pelo menos aqui no Brasil, o verão tá chegando. Lá nos Estados Unidos já tá acabando, mas é uma dica, né, gente? Porque a gente sabe que tem muitos Claro. brasileiros que agora no inverno de lá, eles vêm passar o verão aqui no Brasil e podem Aham. aproveitar até para visitar a clínica da doutora Maria Eugênia e fazer um desses tratamentos. Então, eu gostaria de Sim. saber, porque eu sei que você tem novidades aí, né, sobre tratamentos corporais que tira celulite, deixa o bumbum maior, que a mulherada adora, né? Então, fala pra gente um pouquinho desses tratamentos que você tem agora, que eu sei que tá bombando aí na sua clínica, que vão deixar as mulheres bem felizes e lindas no verão. Então, a gente tem o protocolo Boom Boom Up, que eu gosto muito, que a gente trabalha qualidade de pele, né? Que a gente consegue volumizar, empinar o bumbum e trabalhar aquela gordurinha localizada ao redor do bumbum, que acaba dificultando a gente ver realmente o contorno do bumbum, né? E associado a isso, a quem tem celulite, a gente consegue tratar também. Eu gosto muito quando a gente tem aquela celulite bem aderida, né? Aquela celulite que a gente vê como se fosse uma casca de laranja, aqueles pontinhos fundos, a gente consegue melhorar com a subincisão, que é um procedimento cirúrgico que a gente faz no consultório mesmo, com anestesia local, para a gente soltar aquela pele,
Associado a isso, eu coloco o bioestimulador para a gente trabalhar a flacidez daquela região. Então, fica com a textura uniforme, né, depois do procedimento. Então, o resultado é maravilhoso. Tenho feito bastante aqui esse protocolo. A gente tem os tamanhos PMG, de acordo com a vontade do paciente. Então, são 4 substâncias, 4 procedimentos em um protocolo, né? Que é o trabalhar a subincisão, a gordura localizada da celulite, a celulite e volumização do bumbum. A gente então consegue melhorar empinando, volumizando e definindo o contorno, deixando mais esculpido o bumbum. Além Nossa, que disso, é interessante. importante eu falar também que os bioestimuladores, eles precisam de pelo menos 30 dias para a gente começar a ver resultado. Por isso que a gente começa os protocolos corporais para o verão um tempo antes, pelo menos 3 meses antes, para a gente ver um resultado realmente, né, do bioestímulo no corpo. Então, a gente consegue uma volumização na hora, mas o resultado final a gente vai ver depois de 6 meses, na verdade, que vai ser o pico de produção do colágeno. Então, a gente fala de 3 a 6 meses, que é o maior resultado dele. Então, por isso que é importante começar pelo menos 3 meses antes, para a gente ir lá em dezembro, janeiro, já ter o resultado do procedimento feito em setembro, outubro, entendeu? Ah, entendi. Então quer dizer que se eu quiser, de repente, estar bem lá para janeiro, eu tenho que começar agora, aproveitar que tá chovendo, né? Aproveitar que tá frio aqui, né? E Outubro vai fazer ser esse o mês tratamento, corporal aqui. né? Olha só, gente. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Além do tratamento para o bumbum, o que mais que as mulheres procuram corporal para fazer, que você faz? Corporal, tem muita queixa de gordura localizada, né? Que a gente consegue melhorar com esvaziador corporal. Então a gente melhora, né? Tem muitas enzimas muito potentes que a gente realmente consegue esculpir o corpo, né? Aquelas gordurinhas muito difíceis de sair, aquela gordurinha do sutiã, aquela gordurinha do flanco, né? Bananinha. Então essas regiões mais difíceis, mesmo com dieta, com academia, não somem. Então a gente associa aqui com os nossos procedimentos, né? Ultrassom macrofocado também, que a gente consegue trabalhar gordura e flacidez corporal. Muita queixa também do umbigo triste, né? Flacidez abdominal, pós-gestação. Então, são queixas frequentes, né? Pela mulher. Para a gente melhorar isso daí com os bioestimuladores injetáveis, que a gente faz 2 a 3 sessões, intervalo de 30 dias, que a gente tem um resultado maravilhoso também. A gente tem os fios corporais também, então depende de cada queixa, mas cada Nossa, problema a gente tem um aonde são usados certeza. geralmente os fios corporais? Aonde mais você usa assim? Ó, os fios corporais a gente pode fazer em áreas que tem um maior enrugamento de pele, né? Que a gente pode trabalhar mais. Por exemplo, um umbigo triste, que a gente consegue fazer uma rede de fios aqui pra gente subir o umbigo. A gente pode colocar em pescoço, né? Fazer aquele cocar de fios pra gente colar realmente a pele. Joelho, cotovelo. Então, assim, todas as áreas que a gente tiver flacidez, dá pra gente colocar. E esses fios, eles são compostos de quê? Eles são feitos de quê? É um bioestimulador de colágeno em formato de fio. Então, Certo. ele vai ser reabsorvido no decorrer do tempo aí, de 8 meses, por aí, entendeu? Então, eu sempre recomendo uma vez por ano pra gente fazer esse estímulo. Entendi. Ó, isso é muito interessante, porque as pessoas têm essa dúvida, né? Fala assim, porque a maioria fala assim, ah, vou colocar fio, fio. Aí as pessoas perguntam, mas de que é esse fio? Acham que, sei lá, é um fio de, sei lá, entendeu? Pode ser fio de Fio de qualquer coisa, PDO, mas e PDO isso. eu gosto muito, porque ele é totalmente reabsorvido pelo corpo, é um produto biodegradável, né? O corpo ele não vai estranhar, não vai ter nenhuma reação, então é um produto seguro, né? E o corpo ele vai absorver aquilo lá no decorrer do ano, e ao redor do fio, naquela região que ele foi colocado, ele vai estimular a produção do colágeno da própria pessoa para a gente corrigir aquela pele, né? Corrigir a flacidez, corrigir cicatriz. Então, a gente trabalha também para cicatriz de acne, cicatriz de pós-cirurgias. Então, tem várias associações que a gente consegue colocar os fios.
Olha, muito interessante, gente, isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a doutora Maria Eugênia, vocês podem fazer aqui mesmo, né? Ou se não, Uhum. entrar no Instagram, que você responde, né? E, Ela mesma responde as claro, perguntas dos pacientes que têm lá suas pode mandar dúvidas. mensagem E lá. vamos colocar o seu Instagram aqui. Pode falar qual é. É doutora DRA. Maria Eugênia C. Ah, então, gente, C a de gente vai colocar aqui também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir lá perguntar, porque eu sei que também algumas pessoas têm algum tipo de problema de saúde. Pode ir lá perguntar para a doutora Maria Eugênia se de repente pode fazer ou não esse tratamento, né? Porque eu acho que a maioria sim. desses tratamentos tem uma certa, como se diz, tem restrição para alguns tipos de pacientes que têm algum tipo de doença, enfim, né? Que não pode A fazer. restrição é mais quando é doença ativa, né? Com a pessoa com sintoma. Com sintoma a gente não faz. Agora, doença controlada não tem problema. Uhum. Gente, eu quero ressaltar aqui que é muito importante procurar um profissional, é, como a doutora Maria Eugênia, que ela é dermatologista, sabe? É especialista em pele mesmo, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas fazendo tratamentos estéticos. Eu já conheci pessoas que não tem nem curso de nada, fazendo tratamento, fazendo curso de estética e aplicando Isso. botox, tudo. Aí é muito importante não se enganar pelos preços baixos que tem. É Ah, não, arriscado, você né? pode fazer isso, pode fazer aquilo, que é muito arriscado. Porque, gente, a gente vai estar mexendo com a nossa beleza, a nossa Aparência. pele, o nosso corpo, né? Então, eu gostaria até que vocês falassem sobre isso, desse algumas dicas para as pessoas, enfim, que é quando for procurar um profissional, o que é importante saber desse profissional para saber se ele faz um trabalho sério, entendeu? Um trabalho de qualidade. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu acredito que mexer com injetáveis não é uma tarefa fácil, né? Precisa de estudo de anatomia, né? Eu acredito que os profissionais mais indicados para esse caso são os médicos, realmente, né? Que a gente estuda bastante anatomia durante a faculdade, são 6 anos de faculdade, então a gente tem muito contato, né? E muita experiência nesse meio. Associado a isso, a gente sabe tratar todas as complicações possíveis, né? É importante a gente saber identificar logo o que acontece para não evoluir aquela complicação. A gente vê aí muitos casos de necrose, né? De pós-procedimento, mas esses casos são casos em que o profissional que realizou, ele não soube identificar que aquilo lá poderia evoluir para uma necrose, né? A gente tem que exatamente identificar minutos logo após o procedimento, que a gente consegue ver se aquilo ali pode evoluir para uma complicação ou não, né? Agora, esses casos que a gente vê de complicações reais aí, é porque o profissional ele não conseguiu, né, conduzir aquela complicação e resolver a complicação. Então, eu acho que quem se dispõe a fazer um procedimento injetável em alguém tem que saber resolver todas as possíveis complicações que podem surgir, né, para não deixar o paciente sofrer com aquilo, né? Então, os sinais de alerta, né, dor, alteração de pele, de cor de pele, né? Então, a gente tem muitos sinais que a gente consegue identificar e já resolver ali mesmo, né, para não deixar evoluir e o paciente nem saber, na verdade, que poderia ter acontecido. Então, eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma complicação. As complicações que eu tive, eu resolvi no mesmo dia e não evoluíram, né? E logo depois já remarquei para a gente fazer de novo o procedimento, porque as complicações elas podem existir, né? Porque o nosso corpo é muito complexo e a gente não é exatamente igual a anatomia de um para outro. A gente tem Sim. essas alterações anatômicas, né? Que a gente pode encontrar aí em uma pessoa ou outra. Então pode ser que a gente pegue um vaso, né? E apesar dos cuidados, né, de aspirar o produto para a gente ver se está dentro de um vaso ou não, mas tudo isso pode acontecer, mas o importante é o profissional saber identificar e tratar.
Então, isso é muito importante, a gente não deixar ser influenciado por valor, né? Porque o valor é o que o profissional Sim, entrega para você, o resultado, né? Que ele sim. entrega para você um bom trabalho, anos de estudo, né? Especializações, cursos. Então, isso tudo é um valor agregado alto, né? Não é só preço, né? A gente tem que saber identificar preço e valor. Então, eu busco sempre entregar um valor alto para os meus pacientes, a experiência que eles vão passar aqui, né? O valor que eu digo é da experiência, da recepção até a hora que ele vai embora, né? Então, o valor aí, ele é importante. Da satisfação do cliente, né, também, do seu Isso, da paciente, experiência do no, no, cliente, no, isso. né, no trabalho que você fez. E, gente, isso é muito importante, porque a gente vê, todo mundo, né, quer fazer um tratamento, aí a gente vê no Instagram, principalmente, nossa, aparece várias propagandas. Várias, Isso, várias várias, várias que você vê lá. promoções, né? Preço Nossa, tipo, barato. Botox por Então, tem que R$ 500. Vai desconfiar. lá e faça, Desconfiar. sabe? E, gente, Tem que tem que desconfiar desses desconfiar. preços muito baratos porque alguma coisa tá errada, né? Porque os produtos eles não são baratos, então não dá para você aumentar absurdamente os valores, os preços dos procedimentos. E a pessoa ela coloca um preço muito baixo, você pode desconfiar que alguma coisa não tá certa, né? Ou a capacitação dela não é grande, não fez um curso importante, não tem experiência, ou ela tá começando, ou ela diluiu muito produto, ou não tá usando um produto bom. Então, Sim. alguma coisa ali não tá certa. Sim, então, gente, esse é um alerta que a gente está dando aqui para vocês ficarem espertos e procurar profissionais bons, pesquisar sobre esses profissionais, né, que a gente tem como pesquisar hoje em dia, enfim. E quando vir para São Paulo, e as pessoas que já estão aqui em São Paulo também, ir lá no Sim, consultório da doutora Maria Eugênia, que fica em Pinheiros, né, na rua conheço Cardeal Arco a Verde, clínica. Isso. né? Entra no meu Instagram, Olha, já tem gente, a tudo lá. clínica dela é linda, você vai ser super bem recebido, ela é fantástica. Bom, é a minha médica já, a minha dermatologista. E já estamos cuidando desse momento, né? Vamos Sim, manejar isso esse mesmo. Estou começando, vou ficar, gente, vou mostrar aqui, vocês vão linda. ver todo o tratamento Isso. que eu É estou importante a fazendo gente aí, vocês envelhecer vão ver. bem, né? A gente envelhecer satisfeito com o que a gente está vendo no espelho, porque Sim, eu tenho pacientes que chegam aqui e falam, eu não me reconheço mais no espelho. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso daí, porque afeta o emocional da pessoa, né? Isso acaba influenciando né? todas as esferas da vida. Então, eu acho muito importante a gente Sim. trabalhar isso daí, porque na verdade eu não trabalho com estética, eu trabalho com autoestima. Então, eu levo Sim. muito em consideração, né, o que o paciente quer e o que ele me passa, a imagem que ele quer me passar e passar para as pessoas ao redor dele, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, gente, olha, tá aqui mais uma vez, tá aqui em cima, ó, o Instagram da doutora Maria Eugênia. Sigam ela lá no Instagram. Ela sempre tá falando de novidades, está sempre dando dicas, né? Lá no Instagram, no perfil dela. E se vocês tiverem Sim. alguma pergunta, podem fazer. Eu sei que ela faz os tratamentos e facilita também, né? Você parcela, né? Se de repente o valor A for um gente pouquinho parcela assim mais. 12 vezes. Olha, gente, 12 A gente vezes, hein? facilita, bem tranquilos. Olha Isso só, mesmo. viu? É uma oportunidade para todo mundo ficar bem. Todo mundo ficar bem. E a gente quer ver Isso. as pessoas bem, a gente quer ver as mulheres, a gente quer ver os homens bem, porque eu acho que todo mundo tem que estar com a autoestima alta, tem que estar bem, né? Sim, os Principalmente homens depois de uma têm loucura dessa bastante de procura pandemia que de a gente homem, não é passou. só mulher. É, e o Tem que muito os homem homens também. procuram mais para fazer? Aí eles estão ficando cada vez mais vaidosos, viu? Eles estão É, procurando. Capilar tem bastante, né? Porque eu acho que o cabelo do homem, e nossa, é a autoestima dele, né? Então eu tenho verdade. feito muito capilar do homem, mas a gente faz botox, preenchimentos, então eles estão se cuidando sim. Olha que bacana, que bacana. Então, gente, é isso, hein? Então, fiquem ligadinhos em tudo, vão lá, sigam a doutora Maria Eugênia. Querida, adorei esse Podem nosso bate-papo. dúvidas. Eu tenho Isso, certeza que as ai, pessoas também adoraram. obrigada pela oportunidade. Quem ficou até aqui ouvindo a gente, muito obrigada.
E me E é isso sigam aí, lá, olha, mandem gente, as vamos. dúvidas. E Isso aguardo mesmo. vocês aqui Então, na clínica. é isso mesmo, é isso mesmo. E vocês vão ser super bem recebidos. E ela é uma pessoa que tem um carinho, um tratamento imenso, super bom, assim, com as pessoas, com os pacientes. Eu posso falar isso como paciente dela. Querida, Ah, muito obrigada por estar aqui com a gente no obrigada BT a você. Online mais uma vez. E sucesso! Obrigada. Obrigada, Um viu? beijo! Beijo, tchau.